Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então para mais um capítulo da nossa história da igreja. Estamos agora no século XIX, exatamente na Europa, dos anos 1870. Como vimos na última vez, foi o tempo do Concílio Vaticano I, que por sinal foi interrompido por causa da guerra franco-prussiana na Europa. Os bispos franceses voltaram, ao mesmo tempo também chamaram de volta todos os guardas franceses, os soldados, toda a milícia do exército francês foi chamada de volta. O Vaticano ficou desguarnecido e deu-se de uma só vez a unificação alemã e a unificação italiana. Em 1870, 20 de setembro, deflagrou-se a unificação italiana, o Vaticano foi invadido, a Itália ficou um país sob Vittorio Emanuele e sob Cavour e Garibaldi. Ao mesmo tempo, a Alemanha da Prússia vitoriosa de Otto von Bismarck é uma Prússia protestante. Ele lutou contra as tropas francesas, conseguiu impor-se e conseguiu a unificação alemã, a independência da Alemanha em 1870. Mas as lideranças principais desta Prússia eram todos protestantes. O próprio Bismarck, protestante. E ele queria agora fazer a guerra contra a cultura na Alemanha. Por quê? Porque as escolas e universidades alemães, grande parte estavam nas mãos dos religiosos e das religiosas. As escolas, toda a cultura, tudo nas mãos dos religiosos católicos. E isso agora viria a ser uma oposição ao governo de Otto von Bismarck. Então veio o Kulturkampf, a luta cultural. É uma luta contra a laicização ou a estatização do ensino. Otto von Bismarck, desde o tempo que ele planejava a unificação alemã, ele sempre falava no ensino público e gratuito em todos os níveis. Ora, isto ainda não existia na Alemanha. Em todas as províncias do Império, o ensino era sempre particular. E as escolas eram particulares. Nas mãos de irmãs, de irmãos, de padres, eram escolas católicas. E agora há uma oposição. O governo de Otto Bismarck não quer assim. Começa então a luta contra os religiosos. Simplesmente, as escolas são estatizadas, os prédios são estatizados e, de um momento para outro, fecham-se as antigas escolas. Em 1872, Bismarck ordena o fechamento dos seminários, escolas e universidades católicas. Já no ano seguinte, em 1873, foram aprovadas as Leis de Maio, onde se proíbe a escola particular e a presença de comunidades religiosas em todo o território alemão. As congregações receberam ultimátum. Suas casas, escolas, universidades são estatizadas. É claro que no sul da Alemanha, muito mais católico, essas leis não são aplicadas com todo rigor como no norte. Porque é conhecido que na Alemanha de então,
o norte era bem protestante, vai indo, vai descendo, e lá o sul era bem católico. Então, mais ou menos pela metade da Alemanha, era 50% católico e 50% evangélico. Agora, então, nas províncias católicas, essas leis não eram tão rigorosamente aplicadas. Mas, de qualquer forma, as irmãs, de um momento para o outro, perdem os seus prédios, a escola é fechada, elas não têm mais o que fazer na Alemanha, e elas, então, se aconselham com o Papa Pio IX. Sabe-se que o Papa Pio IX, também desde 1870, estava fechado, enclausurado, e ele se dizia prisioneiro do Vaticano. Ele também estava vivendo uma situação de contrariedade, porque tudo aquilo que era da igreja, todo o Estado pontifício, foi desapropriado, ocupado pela Itália, e a própria cidade de Roma, que era a cidade santa, a cidade do Papa, a cidade da igreja, virou capital da Itália. Então, o que o Papa faz? O Papa simplesmente aconselha estas congregações a não entrar em conflito com esse novo governo da Alemanha protestante, mas que saíssem e se apresentassem às novas repúblicas da América Latina, onde estavam acontecendo as independências, os países já estavam praticamente se organizando e estavam faltando professores e professoras, pessoas com a cabeça no lugar para gerenciar as escolas e para levar à frente todo o projeto de ensino nestas novas repúblicas da América Latina. Elas seriam muito bem-vindas. Os religiosos também seriam muito bem-vindos na América Latina. Então, o que aconteceu? Legiões de religiosos e religiosas abandonaram a terra e foram para o Brasil, para a Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos, iniciando ali grandes obras. Nós mesmos aqui do Rio Grande do Sul, nesta época, passamos a receber primeiro os capuchinhos, depois as irmãs franciscanas, depois vieram as irmãs de Santa Catarina, vieram os redentoristas, vieram tantas congregações, depois muitos padres, muitos irmãos, os irmãos maristas, os irmãos lassalistas, todos saídos da Alemanha ou da França ou da Itália, lá expulsos e aqui muito bem-vindos, porque aqui eles abrem as escolas, primeiro as escolas fundamentais, mais adiante as escolas de humanidades, digamos o segundo grau, e mais tarde as faculdades, sempre nas mãos dos religiosos católicos, grande maioria religiosos que vieram com esse ideal de trabalhar nas escolas. Pio IX, pessoalmente, já não tinha mais forças, já estava no papado desde 1846, aí na década de 70 já se encontrava sem força para esta luta contra Bismarck e os seus projetos. Portanto, tratava-se de entrar em contato por meios diplomáticos, com argumentações, e mostrar para esse homem que a cultura estava escapando pelos ralos. Mas ele não tinha condições de fazer esse diálogo e esse debate. Quando Pio IX faleceu, em 1878, e foi eleito Joaquino Pecci, que assumiu o nome de Leão XIII. Este Leão XIII imediatamente se coloca em contato com a realidade da Kulturkampf na Alemanha. E ele começa um trabalho diplomático, a ir mostrando para esta nova realidade que lá se criou, como isto seria prejudicial para o próprio povo alemão, para esta nova federação que estava se criando, um país
não podia prescindir das boas cabeças que estavam escapando, estavam saindo, estavam indo embora, eram religiosos. Mas o que ele conseguiu foi uma possibilidade de conviver, uma possibilidade de dialogar. A diplomacia foi trabalhando, foi funcionando, mas, infelizmente, Bismarck ficou firme. Escola pública é gratuita em todos os níveis. E a escola pública gratuita seria estatal. E se sabe que, sobretudo no norte da Alemanha, seria estatal protestante, enquanto no sul da Alemanha seria estatal católica. Então, esta realidade se implanta na Alemanha, em todos os estados da Alemanha, enquanto os religiosos, as legiões, foram saindo e foram vindo aqui para a América Latina, trazendo para cá oportunidades, escolas, oportunidades de cultura, e grandes cabeças e grandes culturas vieram para cá. Mesmo para São Leopoldo vieram também aí, nesta hora, os jesuítas, as melhores cabeças dos jesuítas, os intelectuais vieram para cá, aqui produziram toda uma teologia própria, uma filosofia, escreveram textos e livros, eram homens capacitados, expulsos da Alemanha, bem acolhidos no Brasil. É verdade, muitos destes jesuítas, também de outras congregações, não vieram tanto com o espírito missionário, mas vieram porque havia uma possibilidade de vida aqui, enquanto lá esta lhes era negada. Perderam as escolas, perderam os prédios, perderam as suas instalações, mas vieram para a América Latina e aqui nos mais diferentes países foram organizando novas instituições, novas escolas, novas faculdades, novas universidades, e são até hoje uma presença em quase todos os nossos países, aqui da América Latina, como também na América do Norte. Portanto, a presença dos religiosos se deve, em grande parte, às injustiças que aconteceram na luta cultural da Alemanha. Recebam todos, mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.